Os brasileiros estão voando no Super Mundial e isso vai ter um custo na próxima janela de transferências. Jogadores que estão se destacando por Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo receberão com certeza diversas propostas para jogarem em outros clubes. Nesse vídeo eu quero mostrar 9 jogadores que estão em alta e muito provavelmente vão receber forte assédio para atuar em outros mercados. O Super Mundial está rolando e os brasileiros estão dando orgulho pra gente. Você pode transformar a sua torcida pelos brasileiros em palpites na nossa casa de apostas parceira, que é a VBet. A VBet é parceira oficial do canal e parceira oficial também do Botafogo. E eles estão agora com uma promoção chamada Mundial do Milhão. Como funciona o Mundial do Milhão? A cada rodada do Super Mundial, eles estão distribuindo R$200 mil em prêmios para os apostadores. Então foi assim na primeira rodada, na segunda e será assim na terceira também. Na fase final do campeonato, aí eles vão distribuir R$400 mil, totalizando então a premiação de R$1 milhão. Para você poder ter a chance de concorrer a essa premiação, é só você realizar apostas na VBet de no mínimo R$10 em odds mínimas de 1.5. A cada R$10 apostados, você acumula 1 ponto. Vou deixar o link então para você se cadastrar e dar os seus palpites lá na VBet. Lembrando que é uma casa segura, tem mais de 20 anos no mercado, tem credibilidade, layout de fácil navegação e excelentes odds. Lembrando que a VBet é destinada apenas para maiores de 18 anos. Ou seja, quer apostar? Tem que ser maior de idade e tem que saber jogar de maneira responsável. Nunca coloque algum valor que depois pode vir a te prejudicar ou então prejudicar a sua família. É o Mundial do Milhão no canal Vini Weiner e também na VBet. Queria só dizer que mais tarde, depois do jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid, teremos mais uma live aqui no canal para poder repercutir esse jogo. Conto com a presença de vocês por volta das 6 horas. Palmeiras. Do Palmeiras, eu selecionei 3 jogadores que estão muito bem no Super Mundial e tem a questão também de já estarem bem antes mesmo da competição. Quero começar pelo sistema defensivo, falando sobre o zagueiro Murilo. Por muitas vezes, quando a gente fala da zaga do Palmeiras, a gente acaba falando apenas do Gustavo Gomes, que é um jogador mais experiente, de seleção paraguaia, é o capitão do Palmeiras também. Só que nesse Super Mundial, um outro zagueiro está se destacando bastante também, que é o Murilo. Foi muito bem na partida de estreia contra o Porto, marcando o Samu, que é um atacante de muita força física, e fez um outro grande jogo contra o Al-Ahly do Egito. É um jogador que ele tem uma idade ainda para jogar num segundo escalão da Europa, por exemplo, ele tem 28 anos, e o que diferencia o Murilo de outros zagueiros é a saída de jogo. Se vocês analisarem os jogos do Palmeiras, vocês vão ver que nessa questão de sair jogando, por muitas vezes o Murilo sai jogando até melhor do que o Gustavo Gomes. Ele vem carregando a bola, tem um passe bom, passe longo bom. Além disso, ele é um zagueiro rápido e que vai muito bem nos confrontos físicos. Um jogador com essas características, com essa qualidade, certamente vai ser atrativo para muitos clubes da Europa. Outro jogador do sistema defensivo do Palmeiras, que eu até nem sei como o Palmeiras ainda o manteve no elenco, é o lateral esquerdo uruguaio Joaquim Piquerez. Eu digo que não entendo como o Palmeiras conseguiu mantê-lo, porque é um jogador que já está há muito tempo sendo convocado para a seleção uruguaia, há muito tempo tem jogado em alto nível no Palmeiras, então o Piquerez, ele é um jogador que ele tem muito mercado. Boa idade ainda, ele é novo, tem 26 anos, e é aquele lateral que se destaca muito pela intensidade. O Piquerez, eu não enxergo ele sendo nota 10 em nada, mas ele é nota 7, nota 8 em tudo. Sabe marcar, chega bem no campo de ataque, é um cara participativo em gols, é um bom marcador. Eu também enxergo ele como um jogador que tem tudo para em breve estar na Europa. E claro, o principal nome do Palmeiras que vai receber propostas, sondagens para ir jogar na Europa em breve, com certeza será o colombiano Richard Rios. E eu repito em partes o que eu falei sobre o Piquerez agora no caso do Rios. Não é que o Rios está jogando bem agora só no Super Mundial. Ele já vem bem tendo uma sequência há um tempo, tanto no Palmeiras quanto na seleção colombiana. É um jogador novo ainda, 25 anos, e desses 3 aqui, o Rios é o jogador que eu acredito que pode jogar num time de maior destaque. Pode, por exemplo, chegar num time que disputa a Liga dos Campeões. Porque o Rios é um jogador que, primeiro, ele tem personalidade, então ele está em todos os lugares do campo, é um jogador de intensidade, que chega junto na marcação, bem aquele estilo sul-americano mesmo.
O Atlético de Madrid, de Diego Simeone, já é um dos interessados nele, justamente por essa intensidade que ele aplica dentro do seu jogo. Esse aqui é quase impossível o Palmeiras manter. Botafogo. Falando agora sobre o Botafogo, que chocou o mundo ao derrotar o Paris Saint-Germain, os 3 jogadores que eu acredito que podem deixar o glorioso são 3 nomes que, de fato, antes mesmo do Super Mundial, já vinham tendo os seus nomes cotados para irem para a Inglaterra. O primeiro é o zagueiro Jair, que agora já tem até a possibilidade de melar uma negociação com o Nottingham Forest para ir para outro time ou até mesmo ficar no Botafogo. Zagueiro de quase 2 metros de altura, tem só 20 anos, um potencial enorme a ser descoberto. É um zagueiro que, dependendo do que acontecer na carreira dele, ele pode no futuro até chegar na seleção brasileira. Ele tem muita qualidade e muita personalidade. Provou isso contra o PSG e fez um gol na estreia sobre o Seattle Sounders. Muito bom jogador o Jair, olho nele porque é bem o estilo que a Europa gosta. Zagueiro que ele tem qualidade técnica para sair jogando, vai bem na bola aérea também e é muito novo. O Jair, na verdade, ele é bem aquele típico zagueiro que, às vezes, times secundários compram para depois venderem por verdadeiras fortunas para os times do primeiro escalão. Outro nome de defesa do Botafogo, que também para mim tem tudo para ir jogar na Europa, se dá muito bem por lá, é o lateral esquerdo cuiabano. Ele não foi titular no confronto contra o PSG, acabou entrando no decorrer do jogo. Só que o cuiabano ele tem características específicas que para a Europa funcionam muito bem. Ele não é aquele lateral super técnico, mas ele se diferencia dos outros na parte física. É um jogador de muita força física, ele é difícil de ser batido na marcação 1 para 1. Contra o PSG entrou muito bem também, em nenhum momento deu qualquer tipo de brecha. Sem contar que além de ser um cara muito forte fisicamente, de muita velocidade, ele é novo ainda, tem só 22 anos. Então, em ligas que eles pedem por intensidade, entrega física, por exemplo, como um campeonato francês, o cuiabano iria se dar muito bem. E, por fim, não posso deixar de falar do Igor Jesus, que é um cara que eu sempre elogio aqui no canal pela qualidade dele, por quanto ele se entrega pro time, e ele é um jogador que provavelmente vai jogar na Premier League depois do Super Mundial, já que ele tá com a venda dele encaminhada pro Nottingham Forest. Não à toa, o Botafogo até já contratou o Arthur Cabral do Benfica para ser a peça de reposição dele. Esse aqui, digo até mais, tá? Se ele esperasse um pouquinho e não fechasse com o Nottingham, teria mercado para jogar em um time de maior expressão que briga por coisas melhores, porque pelo Mundial que ele tem feito, marcou contra o Seattle Sounders, marcou contra o Paris Saint-Germain, um jogo contra o PSG de muita personalidade, é um cara que sabe fazer o pivô, sabe sair da área, ele é bem completo, sem contar que ele é novo, 24 anos. E quando teve chance na seleção, ele foi bem. Jogou 2 jogos, em um ele fez gol, no outro ele ajudou com assistência e cavando uma penalidade. Fluminense. Falando agora do Fluminense, eu selecionei um jogador bem específico que vocês já imaginam quem é, que no meu entendimento tem tudo para deixar o Fluminense em breve. Porque pelo que ele está jogando, já seria natural o Fluminense não conseguir mantê-lo. Depois do Super Mundial, isso vai ser quase impossível, que é o meia John Arias. Eu não acho que o Arias é um jogador que ele iria para uma primeira prateleira da Europa pela idade, porque ele já tem 27 anos. Se fosse com 23, 24, aí sim eu acreditaria. Ele entrega muita intensidade, ele é muito rápido, ele chama muito jogo, tem personalidade, muita força física. Então ele é o cara que desequilibra a peça diferente do time do Fluminense. Sem contar que além de estar jogando muito bem no Fluminense há muito tempo, assim como eu tinha falado no caso do Richard Rios, ele também está bem, tem um tempo já na seleção da Colômbia. Então o Arias não é aquele cara que eu enxergo que vai chegar, por exemplo, numa Premier League, num time de ponta, mas se ele quiser, ele joga fácil em mercados alternativos que jogam competições europeias, por exemplo, como algum clube da Turquia. Se pintar também um segundo escalão de futebol espanhol, de futebol alemão, ele vai representar, porque ele é muito bom jogador. Ele já tinha jogado muito bem na estreia contra o Borussia Dortmund, sendo a peça mais perigosa do Fluminense, porque ele tem mesmo essa capacidade de arrastar o marcador pela força que ele tem. E contra o Ulsan, marcou um golaço de falta. Ainda foi dele, se eu não me engano, a assistência para o último gol marcado pelo Keno de cabeça. Flamengo. Como vocês vão perceber, no Flamengo eu selecionei apenas 2 jogadores que eu entendo que vão sair do Flamengo em breve e vão beliscar uma Europa. Por que eu não selecionei mais nomes, sendo que o Flamengo tem tantos jogadores de qualidade? Porque muitos nomes que estão no Flamengo hoje, eles já passaram pela Europa eventualmente, já estão num outro momento da carreira.
Então não faria sentido até mesmo eles saírem de um Flamengo com 30 anos para mais para jogar na Europa ou para ir para um outro mercado. Então tem dois nomes em específico do Flamengo que são nomes jovens, de um potencial incrível, que aí sim eu acredito que eles vão receber muitas e muitas propostas. O primeiro é o Wesley, lateral direito, que acabou falhando no jogo contra o Chelsea, acabou vindo dele o gol marcado pelo Pedro Neto, mas de restante é um ótimo jogador. Força física, ele sabe marcar bem, ele é um cara que chega muito duro. E no campo de ataque que o Wesley se diferencia, fazendo muitas ultrapassagens, é um lateral habilidoso, tá chegando já na seleção brasileira. Então o Wesley, até pela idade também, 21 anos, tem bem um perfil que a Europa gosta. Então não vou me surpreender se pintar proposta do futebol italiano, futebol inglês, porque são esses mercados mesmo em que eu enxergo o Wesley se enquadrando muito bem. Outro jogador, que esse aqui ele tem menos holofotes, mas não deixa de ter talento, é o Wallace Ian. Para muitos, o Wallace Ian é desconhecido. Quem o conhece mais mesmo são os torcedores do Flamengo. Só que ele é um atacante de apenas 20 anos, formado na base do clube, que sempre que entra faz fumaça, é um cara diferente. Ele demonstra uma maturidade para finalizar absurda. Ele tinha tido recentemente uma ótima apresentação contra o Palmeiras no Allianz Parque. E agora ele fez gol em cima do Chelsea. Saiu cara a cara com o Robert Sanchez e fez o gol com muita calma, muita tranquilidade. Jogador com esse potencial, vocês já sabem, é tudo que a Europa quer. Centroavante novo, rápido, que tem frieza, calma para finalizar, eles adoram. E hoje, querendo ou não, mesmo com o Wallace Ian tendo um potencial muito grande, ele não é titular do Flamengo. Você tem ali o Pedro, você tem o Bruno Henrique, você tem o Plata, que são os nomes que o Felipe Luiz tem utilizado mais no setor. Então é normal que se pintar uma proposta de 20, 25, por exemplo, o Flamengo pode acabar cogitando negociar. No caso, 20 e 25 milhões de euros. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que tem grandes chances de serem negociados depois do Super Mundial por estarem em alta. Quais você realmente acredita que dificilmente ficarão nos seus clubes atuais? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda. Primeiro vídeo da semana. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!